Olá, na edição do Papo com o Editor desta semana, o broadcast político entrevista o deputado general Peternelli, que é do União Brasil de São Paulo. Comigo a gente tem aqui a estreia no nosso programa do repórter Isael Pereira, a quem eu agradeço pela companhia. Deputado, muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer sempre grande estarmos conversando sobre projetos, sobre atividades do Legislativo, tendo em vista que é através da política que se busca o bem comum da população brasileira. É um prazer muito grande. Legal. Deputado, vamos começar por um assunto mais conjuntural, né, que teve uma repercussão grande essa semana, que foi a reunião do presidente Jair Bolsonaro com diplomatas para apresentar informações suspeitas, erradas, né, sobre suspeitas de urnas eletrônicas, as mesmas que já foram dadas no ano passado. Ontem a gente teve aí uma resposta da Embaixada dos Estados Unidos, contestando, né, falando que as eleições no Brasil são confiáveis, são um exemplo para o mundo. Qual a imagem que os embaixadores devem ter levado para os seus países a respeito das eleições brasileiras? Eu gosto do processo brasileiro, gosto do sistema que ele é utilizado. Já fiz várias abordagens também no sistema brasileiro com as Forças Armadas, tendo em vista que o Código Eleitoral brasileiro ele é de 1965 e que a Lei 4737. E ele traz exatamente essa participação das Forças Armadas no processo e a Lei Complementar 97, a própria Constituição. E há todo um trabalho nesse sentido. As Forças Armadas utilizam em torno de 25 mil pessoas, em torno de mais de 2.500 viaturas, 140 barcos aproximadamente, 30 aeronaves, e realiza esse trabalho junto ao TSE há muito tempo. Também é interessante nós comentarmos que o Exército Brasileiro, dentro da política nacional de defesa do país, o Exército é encarregado da defesa cibernética. E a convite do próprio TSE, o Exército tem participado daquele conselho que acompanha. Eu vejo essa parceria sempre muito positiva e como esse processo pode, eventualmente, né, ter alguma atividade em que o aspecto cibernético possa contribuir para aperfeiçoar, para dar maior credibilidade, vejo como muito positivo os sistemas que nós temos. A repercussão que deu com os embaixadores, a própria imprensa tem noticiado, cada um deles emitiu uma nota e aí depende da interpretação de cada um. Importante. As eleições de 2018, por exemplo, que o presidente fala que foram fraudadas, que ele poderia ter vencido no primeiro turno, umas eleições que elegeram, inclusive, o senhor deputado, né? Elas foram realmente fraudadas na avaliação do senhor? Não, no meu contexto da avaliação, eu não tenho mais dados para poder fazer um juízo de valor a esse respeito. Vejo que o sistema, como todo sistema, pode sempre ser aperfeiçoado em termos de estrutura, de segurança, e que é um trabalho conjunto com o Tribunal Superior Eleitoral, que é quem gerencia as eleições no nosso país. Israel, você pode fazer a sua primeira pergunta, por favor? O microfone está desligado. Tá. Então, deputado Peternelli, quanto à lista, né, que foi dos nomes oriundos das Forças Armadas que foram apresentados ali inicialmente, tinha 60 nomes. Se eu poderia falar para a gente se houve uma atualização, se aumentou esses nomes e quais os objetivos, as pautas que esses nomes devem defender ali em 2023, caso sejam eleitos. Israel, essa relação de nomes, ela visa exatamente uma estratégia de divulgação. Se você pensar nos nomes individualmente, não há interesse de que essa lista seja divulgada ou possa passar pelos grupos da internet. Quando você faz uma abordagem dos nomes como um todo, essa lista, essa abordagem tende a percorrer um pouco mais.
Nós já tínhamos executado isso da primeira vez, e agora, principalmente, para contribuir com aqueles que são candidatos e são poucos conhecidos, nós, então, todos os nomes, sem juízo de valor, né, sem nenhuma avaliação, todos os nomes dos candidatos das Forças Armadas que chegam ao meu conhecimento, nós colocamos naquela relação. Eu vejo o candidato das Forças Armadas com um perfil mais ou menos semelhante ao meu, né? As Forças Armadas sempre teve o aspecto legalista, constitucionalista, sempre foi muito vinculado à legislação e ao país. Então, eu vejo esses candidatos com esses objetivos, preocupado com o contexto do país, ciente de que a educação é o fator mais importante que nós temos no país, a nossa preocupação com o SUS, que é o sistema de saúde, eu diria um dos melhores sistemas de saúde em termos de estrutura, né? Para o atendimento à população, lógico que nós precisamos melhorar, tem muitos dados de atendimento que precisam melhorar, mas a concepção dele é uma boa concepção. Não podemos esquecer, como Forças Armadas, a importância que tem a estrutura de defesa de um país, né? As Forças Armadas é o seguro, vamos chamar assim, da nação. Ele é um instrumento, né, previsto na nossa Constituição e que tem as suas atribuições muito bem definidas. E, logicamente, os candidatos das Forças Armadas têm a plena consciência da importância que tem as Forças Armadas exatamente nos aspectos constitucionais, na defesa da pátria, na garantia da lei e da ordem. E nós temos aí muitas áreas importantes no nosso país, não só a Amazônia, mas a própria Amazônia Azul é uma riqueza muito grande. Pelo oceano, tem 95% das nossas exportações. Nós temos o nosso petróleo, o maior volume de petróleo vem do oceano. Então, são riquezas na Amazônia. Todos nós temos o conhecimento das riquezas minerais, da biodiversidade que nós temos. Então, acredito que os candidatos das Forças Armadas têm exatamente esse viés, essa preocupação. Lógico, com segurança. Quantos deputados a gente tem hoje das Forças Armadas e quanto que vocês esperam eleger na próxima legislatura? Hoje, nós temos 6 candidatos ou deputados oriundos das Forças Armadas. Na realidade, se você observar, Gustavo, dentro de um universo de 513, né, em que você tem várias profissões, a representatividade aí de 5 a 10 está dentro de um contexto normal de representatividade da sociedade, e eu sou um dos que faz aí uma torcida para que esse número possa aumentar um pouco mais. O senhor é o vice-presidente, né, da comissão, mudando um pouquinho de assunto para a questão tributária, o senhor é vice-presidente da comissão que analisa aquela PEC que altera todo o sistema tributário brasileiro para criar apenas 3 classes de impostos, né? A gente tem também outras 2 PECs que já estão avançadas, tanto na Câmara como no Congresso. Não seria mais fácil caminhar essas 2 outras propostas, uma que já tem no Senado e a outra na Câmara, sobre a reforma tributária, que é ampla e necessária? Não há a menor dúvida sobre isso que você está colocando. Quando eu cheguei na Câmara, é lógico que você tem que se dedicar a todos os projetos. E estudei bastante a PEC 45, que ela tem a origem na Câmara dos Deputados, e estudei bastante a PEC 110, que tem a sua origem no Senado, cujo autor é o deputado Raul. E elas têm muitos aspectos positivos, mas tem alguns detalhes. E dentro desse foco, nós apresentamos até uma emenda substitutiva. E por que nós apresentamos essa emenda substitutiva? Porque ao ler a PEC 45 e 110, eu vi que elas não simplificam.
em muitos aspectos, a própria PEC 45, que está na Câmara, na qual eu me detive mais, ela insere novos impostos que vão crescendo enquanto os atuais vão decrescendo. Mas aumenta também muito o imposto sobre o serviço e isso acaba gerando um problema. Fruto disso, até por acaso, eu trouxe uma folhinha que é a emenda substitutiva número 20. A PEC 45, de uma maneira muito resumida, ela é uma reforma tributária e um pacto federativo. Aqui diz que o grande problema brasileiro é a não emissão de nota fiscal, poderia citar N exemplos disso. E qual é a solução para isso? A solução para isso é essa proposta do Marco Sintra e do Bivar, de longa data, que prevê 2,5% no crédito e no débito. E, com isso, permite acabar com 15 impostos, inclusive com a nota fiscal. Agreguei a essa proposta do Sintra e do Bivar uma proposta do Paulo Guedes, que fala em pacto federativo. Com esse pacto federativo, eu fui estudar, o alemão é 1/3, 1/3, 1/3. Adaptamos e colocamos 30% para a União, hoje é 60%, 30% para o Estado, 30% para o município. O município hoje é 14%, mas ali que vive o cidadão, ali que tem que ter o recurso. E trouxemos para uma necessidade brasileira 10% para as políticas regionais de combate à desigualdade. Então, você, com duas coisas simples, né, tem uma reforma. Agregamos mais duas ideias. Essa primeira é da União Europeia. Nós estamos propondo aqui que todas as compras, além de R$1.000, sejam só eletrônicas. Isso também, na Europa, hoje é assim. Todas as compras, além de €1.000, não pode pagar cash. Não tem mais aquele detalhe de comprar joias com sacola de euros ou coisa semelhante. E também acrescentamos uma proposta de acabar com as notas grandes. As pessoas muitas vezes me perguntam assim, é para acabar com a cueca de dinheiro, com a mala de dinheiro, com o apartamento de dinheiro? Na realidade, dentro da reforma tributária, ela visa com que todo o sistema passe pelo banco. Com isso, você estaria pagando essa pequena taxa e propiciando o que nós queremos. Dessa maneira, quando eu tenho até uma folhinha, o resto tudo são vantagens. Primeiras, quais são as vantagens? Primeiro, que você não tem nota fiscal. Simplifica muito o contexto da contabilidade. Segundo, que ninguém mais vai dever para o fisco. Se entrou um dinheiro, pagou 2,5. Saiu o dinheiro, pagou 2,5 e não tem mais preocupação. Uma outra coisa, Gustavo, que essa proposta traz de importante é que você acaba o contencioso tributário brasileiro. O contencioso tributário brasileiro ele é em torno de 5 trilhões. E a nossa legislação é muito complexa. As pessoas muitas vezes perguntam por que é necessária uma reforma tributária? Todo mundo sabe que é complexa, mas poucos sabem que da Constituição até hoje nós tivemos 390 mil normas tributárias. Então, não tem como equacionar isso. Agora, uma outra vantagem desse tipo de proposta, Gustavo, é que os dividendos que todo mundo está querendo cobrar, ele já é cobrado naturalmente. Quando uma empresa passa um dividendo, a empresa vai pagar 2,5%, quem recebeu 2,5% e quando gastar mais 2,5%. O dividendo passa a ser tributado em 7,5%, o que é uma coisa positiva, já que hoje não é tributado. E uma outra grande vantagem dessa proposta, Gustavo, vou parar quase por aí, porque são muitas as vantagens, é que você permite não cobrar do mais pobre. As pessoas perguntam, como assim? Simples. Você, dentro do Auxílio Brasil, quem recebe o Auxílio Brasil são as mulheres, com o seu CPF. Você informa a rede bancária, o CPF das mulheres e informa, desse CPF não cobre os 2,5%, vírgula.
Se movimentar mais do que 10 mil no ano, o valor X aí que os economistas julguem adequado, cobre retroativo. Para a pessoa também não querer utilizar a sua isenção para comprar para outras pessoas. Então, você observa que, com isso, a simplificação é muito grande e acaba a guerra fiscal. Porque se eu estou no estado A e comprei do estado B, quando eu pagar aqui do estado A, vou pagar 2,5. Quando a firma do estado B receber, ela vai pagar 2,5. Cada um ficou com metade do tributo. Não há mais necessidade, inclusive, de ter aquela estrutura nas estradas para fins aduaneiros. Não há mais a necessidade da nota fiscal. Você pode ter uma nota de compra e venda para garantia do produto, mas não precisa mais ter a parte de nota fiscal. E tem outras tantas vantagens, depois eu vou mandar digitalmente sobre ela. E digo mais ainda, Gustavo, essa era a proposta que o ministro Paulo Guedes queria. Porque... General, só um momento. Assim, o senhor falando das vantagens, aí todo mundo sabe da importância dessa reforma tributária, só que não avançou. Por que não houve uma tentativa de um esforço concentrado, assim como foi nas propostas agora para reduzir o ICMS, né? Que criou-se até essa sensação de ser mais uma proposta eleitoreira, dado a proximidade com a eleição. Por que não há um esforço concentrado hoje no Congresso para poder aprovar essas propostas que são tão importantes, né, no caso da reforma tributária? Nesse caso, eu brinco sempre aqui em São Paulo que o dia que a Associação Comercial e a Fiesp apresentarem uma proposta, ela vai tramitar ou a Confederação Nacional do Serviço, a Confederação Nacional da Indústria, né, e a Confederação Nacional do Comércio. As pessoas acham que esse tipo de proposta ela é progressiva e prejudica. E sobre esse tema, eu até vou te mandar depois uma outra folhinha que o Datafolha fez uma pesquisa sobre ela. E eles resumiram num parágrafo a reforma. E aí tem os gráficos de como o micro e pequeno industrial interpreta essa vantagem. Agora, ela traz algumas coisas que nem todos gostam. Ela traz transparência, ela combate a criminalidade porque dá rastreabilidade, as pessoas sabem o destino do recurso. Então, ela tem alguns aspectos que muitos não podem não gostar. E alguns também criaram aquela ideia de que CPMF nem pensar. Né? Mas, na realidade, essa é muito distinto. Ela é uma CPMF, só que ela está substituindo 15 impostos. Eu até cito o exemplo. Você vai comprar, eu não quis, é um papo de mais de hora falando sobre essa palestra. Se você hoje vai comprar um imóvel, o imóvel vale 1 milhão, supondo, aqui em São Paulo, quem comprou quer passar por 500 para pagar menos ITBI. Quem recebeu quer passar por 500 para pagar menos ganho de capital, mas 1 milhão foi. Então, se você tributar 1 milhão, esses aspectos de ITBI e de ganho de capital já estão executados. 2,5% em cada ponto, ou seja, 5%, e facilita. Eu acho que é uma necessidade. Nessa PEC 7 que vocês me perguntaram, existe uma possibilidade que eu vejo que ganha força, né? Que não é exatamente o que eu proponho, que é um imposto único, mas que ganha força, e eu acho que é muito válida, que é um imposto sobre a movimentação financeira no valor de 0,37. E esse valor ainda pode ser calculado para confirmar, nesse 0,37 para desonerar a folha, tanto para o patrão quanto para o empregado. Então, você observa que, colocando uma atividade desse tipo, você pode ter uma análise mais adequada. Eu brinco sempre, Israel... Só para entender, general. Então, o senhor acredita que, para que essas propostas avancem, que seja realmente aprovada uma reforma tributária, tem que ter uma participação maior desses órgãos como a CNI, CNC, é isso? Desses órgãos que...
não tem a menor dúvida, o dia que esses órgãos da indústria, do comércio, do serviço apresentarem uma proposta que facilite, que simplifique, essa proposta vai ser aprovada. E dentro de tudo que eu estudei, não tenho nada contra a PEC 45, mas ela coloca, por exemplo, ela iguala, o que é um princípio econômico muito adequado, ela iguala os serviços e a produção industrial em torno de 25% a 30%. Só que hoje o serviço ele está ali num patamar de 14%, alguns serviços menos ainda. E você vê, quando você fala numa proposta desse tipo, a pessoa fala assim, olha como simplifica, acaba com o simples, acaba com o conselho, acaba com o MEI, não prejudica o ambiente de negócio. O que é prejudicar o ambiente de negócio? Eu e você temos uma empresa de software, nós dois estamos no Simples, uma MEI. Só que se nós observamos que se nós nos ajuntássemos, nós íamos produzir muito mais, só que íamos sair do Simples. Aí vamos abrir uma terceira empresa? Olha como o sistema tributário prejudica o ambiente de negócio. Então, se você está com essa proposta que eu tenho apresentado, que eu digo não é minha, a ideia do imposto é do Sintra e do Bivar, a ideia do Pacto Federativo é do Guedes, a ideia de compra acima de R$1.000 ser somente eletrônica é uma ideia da União Europeia, acabar com os recursos de notas grandes já é uma tendência mundial. Isso daí é a solução que nós temos. Hoje você compra pela internet e recebe pela internet, nem sempre a nota fiscal acompanha. Você vai, eu como paulista, eu gosto de uma feira de domingo. Você vai na feira de domingo, compra verdura, fruta, eu gosto muito do peixe da feira. Não é uma meia, é um caminhão enorme com numeração, então você vê que tem um poder ali e termino num pastel e num caldo de cana. No final, você gasta ali uns trezentão, né? Nota fiscal, zero. Então, eu poderia citar N exemplos aqui. Você vai em determinados profissionais ou faz um serviço no motor, a pessoa pergunta, é com ou sem nota? É com ou sem recibo? Ora, nós temos que buscar uma reforma tributária, no meu entender, que não dependa da nota fiscal. A PEC 7 ela é muito interessante conceitualmente, porque ela dá liberdade, né, aos estados, aos municípios e à própria União de estabelecer o seu tributo. Só que você imagina 5.570 municípios, cada um colocando o tributo que julgar oportuno. Cada estado colocando. Então, nós também não vamos simplificar dessa maneira. E a guerra entre os estados também vai continuar. Então, eu acredito que qualquer coisa que a gente faça, que começa a utilizar uma proposta desse tipo, facilita. As pessoas perguntam assim também, as vantagens. Essa é a única proposta que pode ter test drive. O cara fala, test drive? 2,5%. Quanto é 10%? 10% vai ser 0,25%. Olha como é difícil uma reforma tributária. Dentro de 90 dias fica criado o imposto sobre a movimentação financeira de 0,25%, vírgula. Em decorrência, todos os demais impostos têm abatimento de 10%. E vou ver se o objetivo não é ganhar mais, é simplificar. Se o que eu perdi de um lado compensou do outro lado. E isso de ter 0,37 para desonerar é um bom test drive para essa proposta. Deputado, o senhor, mudando um pouquinho de assunto, o senhor é um autor daquela PEC, né, que acaba com a gratuidade das mensalidades para universidades públicas para estudantes não carentes, né, estudantes que podem pagar, e resume, né, nas declarações que o senhor deu de quem pode paga e quem não pode não paga. Se essa PEC um dia for aprovada, enfim, como que é possível o Ministério da Educação,
que vem mais sendo marcado por denúncias de corrupção, né, que levaram até um ex-ministro para a cadeia, que já está no quarto titular de um mandato, que já trocou várias vezes no comando do Enem, por exemplo. Como é que um ministério como esse poderia fiscalizar uma cobrança ou não da gratuidade das mensalidades? Isso é muito simples, né? Eu, inclusive, quando fiz essa proposta, eu levava em consideração que eu ouvia aqui em São Paulo. Eu gostava de correr e pedalar ali na USP, e muitas vezes a pessoa fala assim, a melhor faculdade de medicina é da USP, mas só estuda quem tem dinheiro, porque fez um cursinho, fez isso, fez aquilo. Aí isso vai ficando, né? Aí eu fui pesquisar antes de propor e observei que dos 29 países da OCDE, 20 cobram mensalidade na escola pública. Essa mensalidade, primeira coisa, você tem 3 maneiras para cobrar. Durante o próprio curso, em dinheiro, pagando uma parte. Você pode cobrar no pós. Olha, todo mundo que estudou aqui, do salário que receber, 2%, 3% a estudar, volta para a universidade. E uma terceira, que é por serviço. Todo mundo que fez determinado curso que tem uma utilidade pública, ela presta uma manhã durante um ano de serviço àquela estrutura. As pessoas me perguntam exatamente isso que você perguntou, Gustavo. É muito simples. Quem faz a gestão de uma universidade é o reitor. E isso está previsto na nossa Constituição e não pode mudar. Então, o que eu proponho é que quando um aluno entra, ele tem lá a mensalidade. Ah, mas eu gostaria de pedir uma bolsa. Ok. Então, faça o seu pedido, faz o arrazoado, ajunte documento, e aí ele vai pedir, vai entrar com esse documento na universidade. Quando você entrar com o recurso na universidade, o que vai ocorrer nesse caso? Uma comissão, supondo de 2 alunos, 2 professores e 2 assistentes sociais, eles vão analisar aquela ficha, vão na casa daquela pessoa, vão observar, né? E vão colocar num quadro na faculdade, acho essencial colocar num quadro da faculdade, concessão de bolsa. Para o senhor José da Silva, bolsa de 30%. Para fulano de tal, bolsa de 100%. E isso, o próprio aluno, ele é o fiscal. Se uma pessoa que tem bolsa de 100%, na sexta-feira, vai para a balada e gasta 200, 300 reais na cerveja, não tem direito à bolsa. Então, de uma maneira simples. E nisso que você perguntou, Gustavo, de eventuais desvios, repara, na proposta tributária, nós já estamos propondo mandar 30% para o Estado e 30% para o município. Vamos acabar com esse negócio do prefeito, né, e do governador precisar ir a Brasília para ficar pedindo, para brigar para a liberação da verba. Quando você mais do que dobra o dinheiro no município e praticamente no Estado sai de 22% para 30%, logicamente já estão destinados àquele ente federativo os recursos para saúde, educação e segurança, que são os 3. A União vai cuidar mais dos aspectos estruturantes do país. Então, com isso, você combate esse desvio. Eu tenho até uma proposta, no meu entender, para a educação, Gustavo, que é, no meu entender, a grande diferença entre a escola pública e a privada está no material didático. Não que o material didático do MEC não seja bom, é pela forma dele. Nas escolas privadas, 100% delas usam um material didático que é composto pelo caderno do professor, caderno do aluno e uma folha guia. E isso é um grande diferencial. E eu vou explicar muito rapidamente também sobre isso. Hoje, na escola pública, muitas vezes você... um professor Paulo, entra o substituto na sala de aula, ele começa a perguntar para os alunos assim, deixa eu ver o seu caderno e o seu. A professora já deu crase, ou seja,
esse substituto está entrando na sala de aula sem saber o que vai ministrar. Não tem um plano de aula, tá certo? Se tivesse esse material, ele vai na folha guia. Hoje é o 30º dia de aula. Em matemática, é o capítulo 24 até a página 248. Ele abre o caderno do professor. O caderno do professor são os planos de aula. Além do caderno do aluno resolvido, ele diminui um pouco essa página do aluno e ele traz nas laterais como o professor faz a abordagem daquele tema. Então, eu defendo muito que eu chamo de Livro Brasil. Se você tivesse um material desse, né, dá continuidade. Outra coisa que nós temos, Gustavo, se você tem um colégio, não vou citar nome para não fazer propaganda, no Rio Grande do Sul, e no mesmo colégio esse aluno vai para o Rio Grande do Norte, ele leva o livro e está valendo. Hoje, se uma criança sai de Itacoaquecetuba e vai morar em Guararema, ou como é iniciativa muda o livro. Então, há que ter um padrão. Além de ter um padrão, os livros do MEC, fica aí um bom estudo para o Israel fazer, o livro do MEC, quando fala, parece coerente. O livro é para ser usado por 3 anos ou 4. Então, o primeiro aluno que usou o livro devolve o livro. O segundo aluno devolve o livro. Tranquilo. Só que o seguinte, Gustavo, você acha justo que esse aluno que devolveu o livro, quando vai fazer o Enem, o vestibular, ele leve o caderno de próprio punho? Ele não tem o enunciado, o texto de português, ele não tem as tabelas, ele não tem... É uma Isso é concorrência desleal. Isso é que eu chamo de desigualdade. Então, ele tinha que ter o mesmo material. E eu proponho ao MEC que esse material ele seja colocado na internet e que o município imprima com uma propaganda na capa. Propaganda o supermercado. Você não quer num quadradinho aí de 5x5, 6x6, fazer uma propaganda e imprimir 200 livros? Ou revendedora, ou Banco Itaú, ou Banco Bradesco, ou Banco do Brasil, Caixa Econômica. Então, você poderia ter um material didático a custo zero. E ele seria o mesmo no país. E sendo o mesmo, a grande vantagem disso, Israel, é o seguinte: hoje a televisão ela é multicanal. A TV aberta, ela tem lá canal 20.1, 20.2, 20.3. Se no ponto 1 o MEC dissesse, ô Piauí, grava as aulas do primeiro ano, que nós vamos passar às 8, de 4 em 4 horas. Meio-dia, 4 da tarde, 8 da noite. Minas Gerais, segundo ano. Rio Grande do Sul, terceiro. O que ocorreria, Gustavo? Se o aluno ficou doente, não pode ir na aula, se ele ligar a TV com o caderno dele do Livro Brasil, ele está assistindo a mesma aula. Nada como ir presencialmente. Um debate bem interessante sobre educação, mas a gente tem que encerrar o programa. Você vê que eu gosto mesmo de educação. Claro, e a gente tem que trabalhar muito pela educação, que é um tema muito importante e fundamental para isso. Eu queria agradecer muito a presença do senhor, queria agradecer a presença do Israel, que está fazendo a estreia aqui no nosso programa, agradecer o Bruno Nogueirão, e queria encerrar passando uma pergunta para o senhor, que a gente é uma pergunta bem atual. Eu queria saber se as Forças Armadas, deputado, garantirão a diplomação de qualquer que seja o presidente eleito e a posse de qualquer presidente eleito, caso seja necessário. As Forças Armadas, Gustavo, todos eles estão cansados de dizer que as Forças Armadas são instituições do Estado brasileiro e que cumprem, né, a Constituição brasileira. Então, isso daí é muito pacífico. E queria, para deixar, Gustavo, falar de uma coisa importante, que é um outro projeto, que é da caderneta de vacinação digital. Eu vou explicar para você por quê, vou tentar resumir em um minutinho só. A caderneta, que é o Conect SUS, muita gente acha que é só para apresentar o que tomou a vacina. Não, ela garante as vacinas das crianças. Então, aqueles casos de desmoronamento, enchente, a mãe tem o controle da vacina do filho ali. Agora, é importante, Gustavo, difundir para todos que estão assistindo
que devem preencher ali, se você é alérgico, se você é diabético, se toma remédio, o teu tipo sanguíneo, se tem plano de saúde, telefone de contato e outros. Tem laboratórios que, inclusive, se você autoriza, ele põe os seus dados lá. E por que isso é importante? Eu estou insistindo no finalzinho aqui. É pelo seguinte, Gustavo, se você tiver um acidente de carro, se você for assaltado, você é levado para uma emergência e hoje nós estamos caminhando para essa identificação do governo digital. Você vai poder ser brevemente reconhecido e saber se você toma remédio, se é alérgico, se tem plano, telefone de contato. Então, para nós terminarmos, né, com uma informação de utilidade pública importante, o Conect SUS, que é um sistema fantástico, e na próxima nós vamos falar do número único, mas as Forças Armadas são institucionais. Isso você não tem a menor dúvida. Legal. Muito obrigado, Gustavo e Israel. Foi muito bom o papo aí, gostei muito. A gente que agradece, deputado. Queria agradecer muito ao senhor, agradecer a todos que acompanharam mais esse Papo com o Editor. A gente volta na próxima semana com mais um Papo com o Editor aqui no Broadcast Político.